A graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciamos agora a quinta aula da disciplina Pentateuco e Livros Históricos. Nesta aula, nós abordaremos dois livros, os dois últimos livros do Pentateuco, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Como nós mencionamos na aula anterior, o livro de Levítico, o contexto, o povo está ali aos pés do Sinai. Então, a partir agora do livro de Números, nós temos o povo de Israel em movimento, que é a caminhada do povo de Israel pelo deserto, seguido por um fracasso que culminou num tempo que certamente eles não esperariam que fosse o tempo para que eles chegassem em Canaã. O percurso do Egito até Canaã não demoraria alguns meses, porém eles demoraram aí 40 anos para que a promessa de Deus fosse cumprida. E o livro de Números traz a resposta ou a justificativa porque o povo de Israel demorou tanto para receber a herança que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós iniciaremos tratando sobre Números, cujo tema central é o fracasso de Israel, e podemos entender esse fracasso nessa peregrinação. E esse termo, Números, ele vem da Septuaginta, como nós já mencionamos outrora, dessa tradução grega, tradução do hebraico para o grego, e faz menção aos recenseamentos que há no livro, nos capítulos 1 e 26. Por isso, esse termo Números. Na Bíblia hebraica, o livro é denominado No Deserto, porque faz menção justamente ao contexto, a esse período de quase 40 anos que eles passaram ali peregrinando por aquela região. Então, o povo está se deslocando e num dado momento do livro, o povo está às portas de Canaã, podemos dizer assim. Eles estão ali acampados em Cádiz Barneia. Então, Cádiz Barneia é o lugar-chave para nós entendermos o fracasso de Israel, que foi resultado das murmurações e da incredulidade do povo para com Deus. Então, nós vemos aí no livro várias menções de murmuração do povo pedindo carne. Nós vemos também os próprios irmãos de Moisés murmurando contra ele sobre o pretexto de que Moisés tinha tomado ou tinha se casado com uma mulher cuxita. E ali nós vemos como Deus, nesses momentos, agiu para mostrar qual era a vontade dele. E a vontade dele estava em que Moisés conduzisse o povo, pois Deus constantemente falava com Moisés, e nesse momento em que Deus confronta Arão e Miriam, Deus mostra isso claramente acerca de que com Moisés ele fala face a face, mostrando que ele tinha escolhido Moisés para aquela missão. Lá no contexto de Cádiz Barneia, como nós mencionamos, nós temos ali um gesto de incredulidade do povo, que foi decorrente de um relatório dado por 10 espias que foram olhar a terra, observar a terra, mas que contagiou todo o povo de Israel. Então, depois que eles viajaram em torno de 320 quilômetros e estar ali em Cádiz Barneia, Moisés envia esses 12 líderes, chefes de cada tribo de Israel, entre os quais nós temos ali
Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Então, esses 12 espias tinham a responsabilidade, de olhar a terra, observar, de modo que eles pudessem, traçar aí uma estratégia, obviamente, sob a orientação de Deus, para a conquista da terra. Devemos lembrar o seguinte: Deus havia dado a terra, porém, a terra era habitada por muitos povos. O livro, o Pentateuco, faz menção, nós veremos isso quando tratarmos sobre o livro de Josué, aí a descrição desses povos, em que Deus tinha dito a Moisés que eles deveriam expulsar de lá. Então, eram povos que já estavam estabelecidos ali há centenas de anos, povos bem estruturados, cidades fortalecidas, como no caso de Jericó, mas que isso não seria nenhum impedimento para Deus, pois ele havia dado aquela terra e o juízo de Deus viria sobre aquelas nações. Mas o povo, ou esses espias, uma vez observando a terra, vendo o fruto da terra, e há um detalhe muito interessante nessa primeira visita a Canaã, em que esses espias trazem um cacho de uva em que precisou 2 homens carregá-lo. Então isso mostra que de fato é uma terra fértil, e que Deus, a bênção de Deus, uma vez estando com o povo, tornaria muito mais fértil do que a terra era de fato. Mas mesmo contemplando as benesses da terra, tudo aquilo que tinha de bom, eles se concentraram nas dificuldades. E aí começaram a menosprezar a si mesmos e ao mesmo tempo a duvidar que Deus daria aquela terra a eles. Mesmo com um posicionamento contrário, que foi o posicionamento de Josué e Calebe, mesmo assim, o povo foi contagiado e houve ali uma grande murmuração diante de Moisés, e eles estiveram a ponto de apedrejar Moisés naquele momento ali e estabelecer um plano de volta para o Egito. Tamanha a rebelião e a incredulidade do povo de Israel. E diante dessa atitude do povo, nós vemos Deus agindo. Antes disso, eu queria destacar a atitude de fé que, embora revelando aí a capacidade e o poder de Deus de agir em prol do seu povo, não foi suficiente para convencer aqueles rebeldes que contaminaram o povo com a sua mensagem de medo. Números 14, versículo 8 e 9 diz assim: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós eles são indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então essa é a fala, o resumo da mensagem de Josué e Calebe, que contrasta justamente com a veemente incredulidade daqueles demais espias. Então, por eles terem permanecido ali 40 dias espiando a terra, Deus multiplicou ali esse tempo em anos. Então eles foram castigados a peregrinar 40 anos no deserto. E a conta que nós faríamos aqui para mensurar o juízo de Deus é a seguinte: cerca de 600 mil homens habilitados para a guerra saíram do Egito em direção a Canaã. Então, aproximadamente, esses 600 mil homens pereceram no
deserto. Então todos aqueles que tinham mais de 20 anos, que eram os habilitados para a guerra, que saíram do Egito, estes morreram como juízo de Deus. Embora Deus os houvesse perdoado pela súplica de Moisés, mas o juízo veio nessa peregrinação aí de 40 anos, até que uma nova geração se levantasse e Deus, de fato, daria aquela terra ao povo, como promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó. Então, nesse retorno aí, de peregrinação, nessa caminhada, nós temos aí outras ações de rebelião. Uma delas, uma ação que resultou no juízo de Deus sobre a casa de Corá, Datã e Abirão, que eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão. Nesse caso aqui, Corá, ele é da descendência de Levi, mas esperava ter uma posição mais elevada ali de liderança. Mas a família de Corá tinha sido designada a uma posição de não muito destaque entre os levitas. Porém, era designação de Deus. E ele começa a rebelião contra Moisés. É como se dissesse, olha, não concordo com o que Deus fez. E querer e desejar se posicionar no lugar em que Deus não tinha planejado. Da mesma forma, Datã e Abirão, sendo rubenitas ou sendo filhos do primogênito de Jacó, também aspirava ali ter uma posição também de destaque na liderança, mas Deus tinha escolhido Moisés. E ali essa rebelião resultou no juízo de Deus sobre aquelas pessoas e todos aqueles que se aliaram a Corá, Datã e Abirão. E naquele momento, milhares de pessoas foram mortas porque se rebelaram com o Senhor, se rebelaram contra o Senhor. E para a gente concluir essa parte relacionada ao livro de Números, destacamos aí também alguns outros momentos relacionados à serpente de bronze, que nós vimos lá que também é resultado da murmuração do povo nessa trajetória no deserto. Vemos ali Deus dando vitória sobre importantes reis cananeus, Seom e Og. Vemos um relato relacionado a Balaão, falso profeta, e Balaque, rei de Moabe, quando esses dois, ou Balaque, tenta convencer Balaão a amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus obriga a Balaão a dizer que não pode amaldiçoar, pois Deus já havia abençoado. Então, a maldição que Balaque queria que Balaão proferisse, resultou em declarações de bênção por ordem de Deus. Ninguém poderia mudar aquilo que Deus havia estabelecido. Então nós temos aí os preparativos para conquistar Canaã, dentro dessa trajetória, cumpridos aí o tempo de juízo de Deus. Deus orienta Moisés a escolher um sucessor, pois Moisés não adentraria a terra. E vemos também a divisão já da terra, uma vez que eles haviam conquistado territórios desse povo de Seom, que é o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Então eles já começavam ali a partilha da terra, já depois do cumprimento do juízo de Deus. Então, aqui nós temos uma síntese do livro de Números. O livro de Deuteronômio, podemos colocá-lo na sequência, é óbvio, cronológica, uma vez que, cumprido aí o tempo de juízo, surge uma nova geração. E essa nova geração, podemos dizer, é uma geração que precisa ser ensinada, segundo as prescrições de Deus. Então é uma nação que cresceu no deserto e agora é prestes a adentrar Canaã,
Deus orienta Moisés a trazer ou fazer uma recapitulação. Então, a Septuaginta, né, define, né, esse termo, né, Deuteronômio como segunda lei e repetição da lei, pois o contexto sugeria de fato que eles deveriam ser relembrados acerca dos ensinamentos de Deus dados ao povo lá próximo do Sinai, que nós vimos no livro do Êxodo. O tema central de Deuteronômio é a exortação à lealdade ao Senhor e a advertência, né, contra a apostasia. Lá nós temos a menção, né, das bênçãos e das maldições, das bênçãos decorrentes da obediência, ao mesmo tempo as maldições que seriam consequência da desobediência. Então nós estamos aqui, né, no contexto, né, já muito próximo, onde é possível avistar a terra, né, de Canaã, nas planícies de Moabe. Então, o povo agora estaria, né, sendo preparado para entrar e conquistar a terra prometida. Moisés não seguiria com o povo. Por isso que Deus pede para que ele escolhesse um novo líder, e este novo líder é Josué, que conduziria as tribos de Israel na conquista da terra de Canaã. Então, no livro de Deuteronômio, nós vemos, né, Moisés escrevendo, né, discursos, né, exortando um povo. Então, uma série de discursos de Moisés orientando o povo a obedecer a lei de Deus. Então, Moisés recapitula vários eventos, né, do deserto e mostrando, né, mesmo o povo sendo infiel a Deus, como Deus foi fiel. Deus esteve a ponto, né, de aniquilar o povo, mas por causa da sua misericórdia e fidelidade, Deus não quis fazê-lo, né, para que o povo recebesse a herança e da terra prometida. Então, os propósitos que nós vemos aqui, né, do livro, né, de Deuteronômio é justamente preparar o povo para adentrar a terra de Canaã, né, que eles entendessem que é Deus que estava dando a terra, né? Moisés está dando ali os preceitos para que o povo observasse, né, de maneira bem prática, né, para que o povo seguisse os ensinamentos de Deus, as advertências, né, de Deus também para o povo. E por meio da observação, da observância da lei de Deus, o povo deveria viver, né? Seria estimulado a lealdade constante aos ensinamentos de Deus, não é? Então, da mesma forma que Levítico tem aí, né, uma série de prescrições já cumpridas, Deuteronômio também traz aí uma série, né, de leis, mas ela é importante, né, para a trajetória do povo de Israel, pois ali há o estabelecimento, né, do padrão de Deus que o povo deveria seguir. O que Deus esperava, né, do seu povo está ali registrado em Moisés. Então é um livro que é muito mencionado, né, no Novo Testamento, né? Jesus utilizou em vários momentos, né? Então, embora muitas leis já cumpriram o seu papel, já tenham cumprido o seu papel, se tornaram, né, já ultrapassadas, mas também nós vemos ali, né, os princípios que permanecem, que diz respeito, né, à obediência aos ensinamentos de Deus, à confiança, né, nas promessas de Deus, e que embora o povo, né, tenha se mantido ou tenha em muitos momentos sido infiel para com Deus, Deus permaneceu sempre fiel às suas promessas. E assim nós encerramos essa disciplina e até breve. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.